CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Início de ano é hora da gente dar uma geralzona no computador, não é mesmo? Exatamente, viu, Fernanda? A gente está no começo do ano agora, né? Na hora daqui a pouco as aulas estão voltando, né? Então a gente começa agora também a fazer uma certa faxina no nosso computador, né? Para melhorar a performance, ver coisas antigas, fazer o backup, né? Nos seus dados. Então vamos dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes de um passo a passo, né? Para a gente poder fazer aquela faxina no nosso computador. Começando, como sempre, com o antivírus, né? Vamos lá fazer um scan, né? O antivírus está instalado no seu computador e no seu smartphone, e aí você pode fazer um scan para verificar se está tudo direitinho, se não tem nenhum tipo de arquivo suspeito ou malicioso no seu computador. Então, o primeiro passo é dar um scan, né? Ou seja, uma verificação no seu antivírus. Ok. Depois verifica. Oi? Aproveitando de antivírus, aquela dica de sempre. O melhor gratuito que você indica. Então, o melhor, assim, os melhores que tem no mercado hoje, na minha avaliação, é o Kaspersky, o Bitdefender, né, e o Malwarebytes. São os três que estão, normalmente, entre eles, disputando o primeiro lugar, né, na questão de eficiência em buscar ou eliminar os vírus. Aí, para cada plataforma, tem situações. Por exemplo, no caso de computador, né, o Bitdefender é gratuito, o Kaspersky não é, né? No caso do Android, por exemplo, o Kaspersky ele era gratuito, só que ele foi banido, né, da loja do Google Play, né? E agora você só consegue baixar ele das lojas que não são as lojas exatamente do Google Play. Por exemplo, a loja do Samsung tem lá o Kaspersky, né, para você baixar. Então, ou seja, tem essa situação. Esses três antivírus está bem servido com essas ferramentas, esses aplicativos. A gente tem também que fazer ou verificar se todos os meus aplicativos e sistemas operacionais estão atualizados. Então é bom dar uma geral aí se os aplicativos todos estão atualizados, se o sistema operacional está atualizado e se o próprio antivírus está atualizado também. Então dá uma olhada nessa questão e atualizar os arquivos. Aí a gente passa para a parte, por exemplo, dos arquivos agora que estão armazenados. Então, é interessante dar aquela geral, né, nos arquivos do computador, para ver aqueles arquivos antigos que talvez você não precise mais, que ficam ocupando espaço no seu celular ou no seu computador, nessa situação. Então, dá uma geral, inclusive dá uma olhada em arquivos duplicados. E aí tem um aplicativo gratuito bem legal chamado clonespy.com. Clonespy.com, um aplicativo gratuito, que ele faz uma varredura no computador e consegue identificar arquivos que estão duplicados, né? Ou seja, tem duas cópias daquele arquivo, talvez seja interessante ficar com uma só, né? Então, essa é uma outra dica legal. E aí, verificar os arquivos que você não precisa mais, talvez, e aí separar numa pasta à parte para você fazer um backup dessa questão. Já que está falando de aplicativos, uma outra questão também legal é verificar aplicativos e programas que você não usa, né? Tem muito tempo que você não usa. Isso vale para computador e vale para smartphone também. Então, aqueles arquivos e programas que você tem lá meses que você nunca utilizou, você instalou uma vez para testar e nunca mais utilizou. Então, ou seja, verificar esses programas que você não tem e desinstalá-los, né? Ou seja, desinstalar esses arquivos, os aplicativos que você não utiliza nessa questão. E aí, se você tirou os arquivos duplicados, né, limpou os arquivos antigos, agora está na hora de organizar os seus arquivos, né? Então, verificar lá se as fotos estão todas naquela pasta que você armazena, se os documentos estão separados lá por tipo, né, ou por assunto, né, no seu computador, também ajuda depois você a buscar esses arquivos que mais para frente você pode precisar, né, para isso. Verificar as configurações de segurança e olhar senhas, né, senhas que você está utilizando, que tem um tempão que você não troca. Lembrando que o mais importante das senhas hoje em dia não é exatamente você trocar a senha a cada um mês ou 2 meses. Na verdade, o mais importante da senha hoje é você manter senhas diferentes em plataformas diferentes. Então, se você tem hoje a mesma senha em vários locais da internet, é interessante nesse momento agora começar o ano corretamente. Chega nos outros locais, onde a senha é a mesma, e troca por outras senhas que sejam diferentes nesse caso. Para encerrar, né, nossa faxina no computador, é fazer um backup, né? Lembrando que backup é uma questão importante,
HDs, né? Discos rígidos são equipamentos que apresentam ou podem apresentar defeitos sem aviso prévio, e muitas vezes os dados armazenados naquele HD, né, são muito mais valiosos do que o próprio equipamento. Então, fotos antigas que você não tem mais como recuperar, né? Então, nesse caso, é importante que você faça o backup. Se for em HD externo, em mais de um HD, você tem opções de armazenamento na nuvem também, mas aí na nuvem eu recomendo que faça com um armazenamento criptografado com senha, ou em HDs externos, né, que você pode guardar em casa, né, para você garantir que aqueles dados que você tem que são tão valiosos não sejam perdidos. Uhum. E sobre esses HDs externos, né? Você já viu uma proposta nova? Eu não sei nem se aquilo é um HD externo, né? Mas é um mega pendrive de 5 tera? Ele Tá um bombando, HD, né? Nessas lojas de eletrônicos. isso. É assim, duas observações sobre isso. Na verdade, ele é desculpa, um HD SSD, né? Ou seja, então uma cartão de flash memory que você armazena. Ele não é um HD convencional com partes móveis. É uma solução interessante, porque você tem esses pendrives grandões, eles não sofrem tanto com questões de pancadas, quedas, né, do que um HD convencional. A questão é que esses equipamentos também têm vida útil, né? Ele também tem um número limitado de leituras e gravações. Tudo bem, é muito grande, mas, ou seja, você tem problemas, pode ter problemas com isso também. Então, minha recomendação é que você sempre tenha mais do que um backup. Além do backup do seu computador, do que está no seu computador, você tem um backup externo, né, em HDs externos, por exemplo, nessa situação. Mas é interessante. Outra coisa interessante também desses pendrives grandes é cuidado com fraudes. Ou seja, muitos desses pendrives grandes que você vê por aí, na verdade, eles foram manipulados para parecer que tem uma quantidade muito grande de espaço, mas na verdade não tem. Então, cuidado no lugar onde você comprar em locais que você confia, né, que aquele é um local que tem um fornecedor que seja adequado, né? Porque pode ser cópia, por exemplo? Pode ser, assim, eles fazem uma alteração, né, no firmware do SSD. Então você coloca no seu computador, aparece que ele tem lá 1 tera de espaço para armazenamento. Mas na verdade, ele é uma memória de 256 GB só, né? Ou Entendi. menos. E aí quando você começa a gravar, ele sobrescreve dados, né, de um para o outro, entendeu? Então ele vai sobrescrevendo e na verdade você não tem 1 tera de armazenamento para isso. Entendido. É isso. Tem perguntinha de ouvinte. Posso fazer antes da Vamos gente lá, ir para os vamos lá. destaques da semana? Vamos lá. A pergunta do Emerson, né? A tela de bloqueio. Isso, o Emerson diz que a tela de bloqueio dele do celular está demorando muito para ligar e para desligar. Ele pergunta como é que ele faz para diminuir esse tempo, principalmente na hora de desligar, de sair da tela de bloqueio. Então, na verdade, assim, a tela de bloqueio de entrada e saída, ele tem uma configuração interna que diz quanto tempo o celular vai ficar sem estar bloqueado, né, você utilizando, e sem estar manipulando, né, o celular, e ela vai entrar na tela de bloqueio. Isso normalmente na configurações, telas, e aí você tem o tempo, né, em que o aparelho vai considerar que você não está utilizando mais, então a tela de bloqueio vai entrar em funcionamento. Então, é olhar na configuração, basicamente, do aparelho. Entendido. O Gilberto teve mais um episódio, né, de celular explodindo, bateria de celular explodindo. Foi mais um episódio ontem que os noticiários, né, destacaram. Tem a ver com essa onda de calor? Exatamente, acho que parte dessa situação tem a ver, pode estar relacionada a essa onda de calor. A gente falou na quarta-feira, né, que um dos mecanismos que pode disparar esse tipo de explosão, esse tipo de fogo, é o calor, né? As baterias são processos químicos que não gostam muito de calor. Então, se você expõe o celular a um calor, né, intenso, ou sol direto, isso pode deflagrar, né, esse fogo, essa explosão da bateria. Entendido. Vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Olha que interessante essa notícia, né? É um estudo da consultoria iProve, né, fornecedora mundial de soluções de verificação de biométrica, fez um estudo e chegou à conclusão que menos de 1% das pessoas consegue detectar falsificações geradas por IA. Olha que interessante. Então, aquela questão do deepfake, né, que você troca o rosto de uma pessoa por outro, o corpo, ou que você gera toda a imagem
via computação gráfica e inteligência artificial, as pessoas não estão conseguindo identificar esse caso. Então, ou seja, fala lá que tem problemas de identificação com o deepfake da pesquisa, né? Falou que as gerações mais velhas são mais vulneráveis a esse tipo de golpe, nessa situação, né? Os vídeos são bastante preocupantes, que estão cada vez melhor nesse caso, né? E assim, e aí as pessoas normalmente elas acham que elas conseguiriam fazer essa identificação facilmente. Então, eles colocam lá na notícia o site para você fazer o teste também, ver se você conseguiria ou não identificar se é uma imagem gerada por computador ou uma imagem real. O site é quiz.iprove.com. Então, vou soletrar QUIZ, quiz.iprove, que é IPROOV.com. Esse site tem lá um quiz gratuito, você pode entrar lá direto e ele vai te apresentar algumas imagens e vai te perguntar, é falso ou é verdadeiro? E aí você tem que votar, né? Se uma coisa ou outra, ele vai te dizer se você acertou ou não. Bem divertido e bem assustador também, viu? Isso aí. Bora Vamos continuar. Lá. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a ferramenta do Google, que provou a inocência de um homem acusado por assalto no Ceará. Ele foi acusado de ter assaltado uma joalheria, mas na verdade com as ferramentas do Google ele conseguiu provar que ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância do local do crime. E ele foi então inocentado e foi solto. Então veja como é que a internet também pode ajudar nessas situações. E a última notícia da semana, que foi achado no iPhone um vírus que lê imagens do celular. Olha só, né? Um vírus poderoso foi descoberto em aplicativos baixados da Apple Store. Então veja, o vírus estava em aplicativos da Apple Store. E quando baixado para os iPhones, quando infectado, ele conseguia ler a tela do celular que você estava vendo e também conseguia ver as imagens que você tem salvo na sua galeria, né? No seu rolo da câmera lá, por exemplo. Inclusive, ele conseguiria ler textos que estavam nas imagens. Então, veja que é um vírus bastante poderoso, né? E para iPhone. Então, de novo, né, desmontando aquela tese de que não tem vírus para iPhone, que não existe vírus para iPhone. Esse era mais grave ainda, porque ele estava dentro de aplicativos na Apple Store. Então, cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Mas aí você recebe uma imagem, é isso? Não, o vírus, ele infecta o seu celular e ele lê as imagens que estão no seu celular e a tela do seu celular. Então, meu Deus. ele lê tudo que você está vendo na sua tela do celular, ele também está vendo. E as imagens que você tem salva no seu celular, ele também consegue ver. Então, se tem lá, por exemplo, a foto, você tirou uma foto do cartão de crédito para armazenar no seu celular, por exemplo. Ele lê os dígitos do cartão de crédito que estão na imagem. Você anotou uma senha, por exemplo, que estava no seu celular. Ele conseguia ler essa imagem e conseguia saber qual é a senha que você tinha digitado lá no seu celular. Então veja que é um vírus bastante sofisticado que assim, conseguia muitas informações pessoais e privadas do usuário, né? Uhum. E tem a história do terremoto hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso. Interessante isso. Na verdade, esse é um sistema que o Android tem, na verdade, que ele faz o quê? Ele consegue reunir informações de vários, né, celulares que estão naquela região, e se tem um pequeno tremor e vários celulares detectam esse tremor, ele consegue gerar esse alerta, né? Seria como um laboratório sísmico, né? Só que colaborativo, com vários aparelhos diferentes fazendo isso. Então eles reuniam essa informação e geravam esse alerta. A questão é que esse alerta era falso, na verdade foi uma falha do aplicativo que gerou um alerta que não era verdade, né, do terremoto, né? Uhum. Ó, perguntinhas rápidas. Renato, troco de aparelho, como eu transfiro os meus dados do velho para o novo? Então, se for a mesma marca ou se for Android, tem ferramentas que já fazem isso automaticamente. Se você quer trocar de iPhone para Android ou de Android para iPhone, existe uma ferramenta do Dr. Wondershare que faz exatamente isso. Ele copia todos os seus dados de um aplicativo, de um celular para o outro. Ele não vai copiar os aplicativos, né, porque aí são incompatíveis, mas ele vai conseguir copiar os dados, fotos, vídeos, contatos que você tem de um aparelho para o outro. O Giovanni, existe nessa proposta de limpeza do PC, existe algum aplicativo que faça backup automaticamente? Automaticamente eu não conheço. Na verdade, é interessante que você faça uma cópia, basicamente, de um HD para o outro em relação a isso. Celular esquentando, é a Giovana. Meu celular está esquentando muito, na verdade é a bateria, né, que esquenta. Aí ela diz o seguinte, desliga
abre, tira a bateria, esfria mais um pouco, depois ela reinicia. Então, duas questões, Giovana. Primeiro, dá uma olhada no seu carregador. Se o seu carregador não está com problema, testa outros carregadores, carregar através de outros carregadores do seu celular. Pode ser um problema do carregador e pode ser um problema da bateria também. Então, talvez seja na hora de trocar a bateria. Primeiro, faz o teste com o carregador para saber se o problema é no seu carregador. Se não, pode ser a bateria. É isso. Essas são as dúvidas dos nossos ouvintes, Gilberto. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.